Olá pessoal, aqui é o Pereira Vencendo. Eu tenho gravado aí umas entrevistas só com pessoas assim muito diferenciadas. O que eu falo que são pessoas diferenciadas? São pessoas que, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E uma dessas pessoas que eu tenho um carinho especial, que é o André Ortiz, professor André Ortiz, né? E o professor André Ortiz, eu tive a felicidade de, primeiro, estar na mesma cidade que ele. Nós estamos na cidade de Campinas, para o mundo, né, André? A gente está à disposição aí para atender a sua necessidade em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E o André Ortiz foi uma grata satisfação tê-lo conhecido, porque ele tem uma história de vida muito interessante, e essa história de vida foi colocada a serviço de um assunto que ele domina muito. E hoje o André Ortiz também, ele é uma pessoa que viaja o Brasil todo. Ele faz parte da equipe de docentes da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele vai ter oportunidade de falar isso. Mas eu queria fazer primeiro aqui, o André, falar um oi para o pessoal, para eu em seguida começar a fazer umas perguntas que, cada pergunta que o André responder, você vai ver o conteúdo que ele tem e o quão será importante que você, de alguma forma, possa vê-lo aí mais no futuro. E aí, André, tudo bem? Como você disse, estamos juntos, Pedro. Estamos juntos. O André, ele tem um jeito assim muito legal, as palestras dele são muito dinâmicas, né? Eu tive recentemente numa palestra dele de liderança, outro dia aqui na cidade de Valinhos, e assim, ele mantém a plateia no astral danado. André, mas me diz uma coisa assim, como é que começou essa sua história? Você tem uma história que disparou esse processo. Olha só, Pereira e amigos ouvintes, telespectadores, um grande oi para todo mundo, sejam muito bem-vindos. A minha história começa com uma seguinte frase: eu nunca pensei em ser palestrante, eu nunca pensei em ser professor. Eu estou com 40 anos hoje, esse vídeo hoje está sendo gravado em 2014, eu não sei quando que nosso amigo vai poder assistir, mas há 28 anos atrás, né, quando eu tinha 12 anos, eu comecei vendendo jornal em feira para ajudar meus pais. Depois eu fui ser guardinha, office boy, patrulheiro, trabalhei em algumas multinacionais de maneira resumida, e é onde me possibilitou eu ter dinheiro para pagar meus estudos. Eu sou formado, sou pós-graduado, tenho MBA, tenho mestrado. Eu brinco hoje aqui no meio acadêmico que eu falo que talvez eu sou um dos únicos professores de MBA da Fundação Getúlio Vargas que acumula não só o academicismo, mas também a prática. A prática, que é a pegada diária da mesma fala do vendedor, de você corretor, vendedor de concessionária, você de vendedor de áreas congêneres. Então, quando tudo começou, eu nunca pensei em ser professor e ser palestrante, mas quando tudo começou foi através de uma dificuldade. A dificuldade foi a seguinte: depois de eu ter saído dessas multinacionais, eu me vi abrindo um negócio de internet, um mini provedor de internet, e não deu certo, eu literalmente quebrei. E eu me vi a água batendo no bumbum e as contas continuando, e eu me vi na seguinte necessidade: e agora? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Não sei se para todos vocês, mas essa história ali é familiar. Você conhece alguém próximo de você que passou por isso, né? É mais fácil falar assim, levanta o dedo aí quem não conhece uma história parecida. Só que para algumas pessoas, elas se apropriam dessa bênção disfarçada, que é um problema, para crescer. Outras não, ficam a vida inteira no autoflagelo. No autoflagelo. E aí eu optei em não me flagelar. Até no começo eu me flagelava, né? Isso me custou uma depressão, não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário, mas até a depressão eu agradeço. E o que aconteceu? Eu recebi um convite para começar a dar aula. Eu falei: vocês estão doidos, né? Esse amigo meu, que era coordenador pedagógico de uma grande faculdade, ele falou: não, André, traz toda essa sua experiência para dentro da sala de aula. Eu falei: não vou, eu não nasci para ter essa paciência com o aluno. E aí o que aconteceu? A água começou a bater mais no bumbum. E o que aconteceu? Antes pingar do que secar. Eu fui me apropriar realmente de começar dando as aulas de manhã, tarde e noite. Depois eu me vi recebendo convites para dar palestras, aí o resto é história. Tive que abrir uma consultoria. Hoje já são 11 anos, mais de 400 empresas que me contrataram, mais de 1 milhão de pessoas que já me assistiram. Foram impactadas pela sua mensagem. Tanto no meio presencial quanto no meio virtual. Então acho que tudo começou por aí. Agora, André, a gente não podia perder essa riqueza desse período que você falou lá dos 12 anos até chegar nessa história, tem um durante, né?
E o que eu vejo quando alguém propôs para você, de você compartilhar essa experiência prática em instituições, por algum motivo a pessoa enxergou em você que você era coerente com o seu discurso, ou seja, você tinha conseguido resultados nisso, né? Você conseguiria, assim, quando eu falo conseguir, é porque seria um negócio para muito tempo. Eu vou pedir uma coisa aqui, assim, muito difícil para o André, que é pegar extratos, né? E tirar pérolas, né? Assim, que sacadas que você acha, que até uma coisa que eu queria que a gente lembrasse, que você falasse, quando você falou, é melhor pingar que secar, porque muitas vezes a pessoa está focada numa determinada coisa e ela fica cega naquilo, ela deixa de fazer um caminho para chegar naquele processo. Você chegou. Então, dos 12 anos até aqui, hoje você chegou, que pérolas, que momentos. Eu acho que você tem um grande aprendizado. Inclusive, quando eu vi um vídeo seu lá de jornaleiro e tal, né? Quais foram os aprendizados que são gerados nesse processo? Olha só, primeiro assim, é interessante que a gente demora um tempo para saber por que a gente está nesse mundão, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E você esquece muitas vezes de dicas que as pessoas estão te dando. Você fala, tá falando besteira, etc e tal. E aí as fichas começaram a cair da seguinte maneira, Pereira. Bom, primeira coisa, eu tive que começar a trabalhar cedo, por quê? Porque sempre estava no meu sangue a atitude, a iniciativa. E depois eu fui entender que isso tem um nome chique. Então vamos começar a numerar. A primeira coisa que é importante para mudança de um estado é a atitude. Atitude. Ação. E tem um nome bonito que vem do latim, empreendas, que significa empreendedorismo, que é fazer acontecer. Então isso eu já tinha dentro do meu sangue, né? Dentro do meu DNA. Uma coisa, e se a pessoa não tem isso no DNA, isso dá para aprender? Se ela quiser desenvolver, dá. Se ela não quiser, se ela focar só no problema, não. Existe líder nato, empreendedor nato, vendedor nato. Você pode nascer com algumas predisposições. Mas será que você está disposto a lapidá-las, a treinar, melhorar melhores conhecimentos? Você que é professor, deixa eu falar um negócio interessante aqui, né? Outro dia o professor começou a dar aula, aí o aluno perguntou assim, professor, vai ser com consulta? Ele falou, vai, consulta o seu cérebro. Exatamente. Às vezes o aluno chega para mim, né? Hoje eu tenho 2 livros, 22 DVDs, 4 métodos, eu dou aula na FGV em todo o Brasil. Professor, você me deu 5, você me deu 4 na nota da prova. Eu falei, não, eu só te ajudei a espelhar aquilo que você estudou. Eu só sou um mero provocador. Então, acho que, recapitulando, primeira coisa, atitude, desde vendedor de jornal. Segundo, eu comecei a ficar mais esperto com o que as outras pessoas falavam que eu tinha de característica. André, você fala bem. Pô, André, como você foi bem na dinâmica de grupo. André, como você é criativo. André, não fui eu. O mundo estava voltando para mim coisas que estavam latentes em mim, escondidas. Aí quando eu comecei a me apoderar, a perceber que o mundo estava falando, eu falei, epa, talvez eu nasci para ser um profissional da fala. Será que você que hoje está na sua casa aí, ou no seu trabalho, começa a olhar em volta os livros que tem sobre qual tema, ou se tem muita foto de alguma coisa, é a dica. Porque hoje muitos alunos, muitas pessoas vêm até mim e falam assim, eu não sei o objetivo da minha vida, e o cara trava, entra em clínicas de psicólogos, com depressão, com fobias, porque ele não tem objetivo na vida. Tem Eu tenho um aluno de mais de 70 anos em Fortaleza, por exemplo, vou intitular de João Raimundo, o nome dele, que ele está fazendo MBA. Aos 70 anos. 70 anos. Ele brinca, ele fala, eu preciso comprar uma tartaruga. Por que tartaruga? Porque eu gosto de me apegar com o bichinho e ver ele morrer. Mas seu João Raimundo, uma tartaruga vive mais de 100 anos. Pois é, professor. Essa é a estratégia. Então, assim, atitude, né, o empreendedorismo, você ficar muito atento ao que as pessoas falam de você. E terceiro, arriscar. Não existe talvez sucesso sem você ter um risco. Então, se alguém está falando para você, ganhe 1 milhão da noite pro dia, aprenda a fazer tal coisa, balela, isso não existe. Não existe. Você vai ter que arriscar, vai ter que trabalhar de maneira árdua e você vai sim alcançar seus objetivos dessa maneira. Essa é a minha leitura. Na verdade, você vai levar 20 anos para ficar milionário de uma noite pro dia. Não é isso? André, hoje como que você cobra uma palestra de 10, às vezes 15, às vezes eu tive palestra que eu cobrei 20 mil reais. Nossa, isso não é justo, você está cobrando em 1 hora 20 mil reais. Não, eu levei 40 anos
para desenvolver uma palestra de 1 hora que vai te gerar valor agregado. E o valor dessa palestra é tanto. E o valor de tal curso é tanto. Então, eu acho que para a gente cair nesse insight, nessa reflexão e falar, é assim que eu me posicionei, você tem que comer muito feijão. Você tem que dar tempo ao tempo. Eu já tive pressa para o sucesso. O que me causou? O fracasso. Eu quebrei. Não fez a lição de casa, né? Eu sei, eu estou procurando tirar uns extratos do André, porque uma capacidade que ele tem. Primeiro, essa desenvoltura dele, a facilidade de falar em público. E o André, ele tem uma outra coisa muito interessante, que ele tem uma empatia muito grande. Quando eu vejo nas palestras, quando termina as palestras, muitas vezes ele está ali no saguão ali, ele é até um palestrante diferente, ele não fica recluso lá antes da palestra, ele fica ali muitas vezes, até antes de começar o evento, disponível para criar um relacionamento com as pessoas, né? E então é muito importante assim que eu consiga de alguma forma tirar outras pérolas dele. Então ele falou, primeira coisa que a gente sabe que é atitude, mas não faz, né? E assim, agora especificamente, André, para quem está, você tem uns vídeos maravilhosos aí no YouTube sobre o cara tá desanimado e o André faz umas coisas cômicas assim, porque quando é cômico que a gente entende, que a gente fala, putz, isso aí eu conheço essa história, né? E existe muitas vezes aí um certo desânimo, existe muitas vezes a gente vê aí política, a gente vê aí um certo desmando, mas a gente vê também, né, André, que tem empresas, tem pessoas, você, que prospera apesar de, né? E que características são essas, que intervenções são essas, que atitudes são essas, que fazem com que essas pessoas, empresas como você, como eu, que lhes permite se sobressair nesse mesmo mundo. Que isso eu acho legal, porque é o mesmo país, é a mesma cidade, é a mesma economia, são os mesmos líderes, e uns prosperam e outros não. O que você diria, André? Quais são as sacadas? Acho que são alguns mandamentos, aí talvez se a gente pode enumerar assim. Primeiro, permita-se errar. Arriscar. Às vezes a gente interpreta a vida como uma corrida de Fórmula 1. Preciso chegar em primeiro, preciso chegar em primeiro. Por quê? Talvez comece a interpretar como uma maratona de 42 km, eu só preciso terminar a prova. Então permita-se errar. Tire sarro do erro. Leve a vida de maneira mais bem-humorada. Tire sarro de você mesmo. Tire sarro do seu ridículo. Como assim? O que me fez entrar em depressão é levar a vida muito a sério. Infelizmente, ou felizmente, não sei, nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Dos 7 bilhões, a grande maioria está desmotivada, a grande maioria está doente. Você está no trânsito hoje, experimenta ficar 5 segundos depois que o semáforo abriu, sem acelerar o carro. Você acha que o cara vai dar ré, vai vir ao seu lado e falar, com licença, eu percebi que o semáforo abriu e você não acelerou, quer desabafar? Tem alguma coisa? Está precisando de algo? Quer um colinho? Não, o pessoal está doente. Então assim, primeira coisa, assim, uma dica, motive-se com os problemas. Por mais doido que possa parecer isso, se você está passando um problema hoje, é nele que você vai ter que se reinventar, mas você tem que estar disposto a se reinventar. E assim, quando você me perguntou dos vídeos, é uma maneira de eu gritar para o mundo, algumas pérolas, algumas dicas sobre motivação, vendas, liderança, oratória. Que o vendedor completo hoje, ele não só vende, ele é um líder de situações, ele é um profissional da fala, ele é um profissional que tem que buscar motivação. Então eu até criei uma metodologia que envolve essas 4 competências: a venda, a liderança, a oratória, a motivação. Eu criei a primeira TV virtual de vendas chamada TV do Vendedor, www.tvdovendedor.com.br. Você encontra mais de 200, hoje em 2014, mais de 220 vídeos que são pílulas para você, gestor de vendas, vendedor, colocar em pauta nas suas reuniões. Como lidar com clientes difíceis, como não perder vendas pelo preço, como lidar com concorrentes desleais, etc, etc. Esses assuntos são
comuns para você? Não interessa. Várias pérolas, né? E na verdade foram vocês que me deram essas pérolas. Eu fiquei aqui só ouvindo. Então hoje... Espera um pouquinho, você acabou de falar mais uma pérola, né? Ouvir, né? Que você falou lá atrás do cunho pessoal de você ouvir sobre as habilidades. Agora você já está falando de ouvir o cliente também, né? Porque o termo humildade não é você ser subserviente, submisso, tonto, capacho dos outros. Humildade vem do latim humus, que significa fértil. A pessoa humilde, ela reconhece que ela tem 2 ouvidos e uma boca. Pessoas sábias, pelo menos eu estou tentando seguir algumas, ouvem mais para captar informações. O jogador de xadrez, ele pensa 1, 2, 3, ele tá ouvindo, sim, ele está ouvindo situações futuras, ele está antevendo, né? Então assim, nesse sentido, esse saber ouvir, para que ter pressa para o sucesso? Ansiedade, ânsia da idade, ânsia do crônogos, isso faz você se machucar. O mundão hoje está todo mundo correndo, a vida não é uma corrida de Fórmula 1. E essa cobrança não para, tira o foco da pessoa. É ad eterno, é infinita. Então, Pereira, eu sou até suspeito, porque nós acabamos de participar hoje aqui em Campinas de um Mastermind que a gente acabou de realizar para um outro projeto, que futuramente vocês vão entender o que é esse projeto, mas assim, a gente se reúne em pessoas com o mesmo propósito para nos alavancarmos. Nós hoje, porque eu também considero o Pereira como expert, nós experts, nós sabemos que a nossa missão é sermos todos os dias eternos aprendizes, saber ouvir. Pessoal, dá uma vontade muito legal de estar presencialmente ouvindo o André, né? Posso dizer para você que uma palestra do André, você que está fazendo um congresso, um workshop, você quer fazer um trabalho muitas vezes personalizado, né, André? Você viu que ele trabalha nos pilares, né, de vendas, liderança, oratória e motivação. André, você falou que as pessoas podem ter facilmente acesso aos seus vídeos e gratuitamente, né? Então, qual é o canal? www.tvdovendedor.com.br. E você também tem a Oficina do Sucesso, né? Na verdade eu tenho 11 sites, né? Mas vamos primeiro no virtual, que você, eu estou preocupado com o que você está precisando para ontem. São dicas de vendas, de motivação, de liderança. São esses vídeos são bônus que você pode ter gratuito. Ou caso você tenha interesse de ter a minha presença, ou talvez a minha presença junto com a do Pereira em alguma empresa, para ministrar um curso, uma palestra, aí já é um outro site, que é o www.oficinadosucesso.com.br. Oficinadosucesso.com.br, que é a empresa que eu tenho toda a nossa equipe desenvolvendo cursos e metodologias para capacitar. Fica um pedido também para você, quando você estiver assistindo os vídeos do André, que você sempre deixe lá o seu positivo ou negativo. A gente está aberto para esse tipo de coisa, né, André? E se inscrever no canal também. Sim. Porque quando você se inscreve no canal, que está lá no YouTube, você passa automaticamente a receber os novos vídeos. Sim. Você não precisa ter o trabalho de ficar lá procurando, você vai receber. Então fica até um pedido aqui, mas para beneficiar você, né? Se inscreva no canal lá do YouTube do André, da TV do Vendedor, deixa o seu like lá, né? O seu gostei, não gostei, comenta também. Mas também tem outras ferramentas, né, André, que o pessoal que são as redes sociais. Sim. No Facebook, o pessoal te acha onde? Palestrante André Ortiz. Palestrante André Ortiz, Skype. Hoje já são mais de 5 mil, eu sei que é pouquinho comparado a alguns que já estão com quase 70 mil, mas esses 5 mil eu trato com muito carinho também. Então assim, é muito legal que você crie uma proximidade com o André, porque independente de contratar, isso é uma filosofia nossa, a gente quer compartilhar muito conteúdo com você. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo papel de âncora aqui com o André, que é um profissional super contratado, já passou aí por empresas multinacionais, ministrando palestras. E o forte do André não é só as palestras, né? É o desenvolvimento desses 22 DVDs aí. Você quer falar alguns específicos assim que você tenha? Eu assim até vou deixar um gostinho de quero mais, né? Liderança, vendas, motivação e oratória. Entre no site, né, no oficinadosucesso.com.br, você vai ver o cardápio inteiro, porque senão esse vídeo aqui vai parar hoje lá
Daqui 3 horas nós estamos E dá acabando. também para a gente deixar um telefone de contato, André? Sim, nós somos de Campinas, então DDD 19 3295 1961. Repetindo, DDD 19 fixo 3295 1961. Ligue, o que a gente puder lhe ajudar nesse sentido, conte conosco. Pessoal, super oportunidade, aqui estou feliz, a gente, como ele falou, nós acabamos de sair de um Mastermind. Mastermind é um encontro de pessoas experts em algum assunto, que trocam opiniões, né? Isso fica uma dica também, se reúna com o seu concorrente, estude aprendizado, estude o mercado, troque informações, até para que quando você faz isso, você cria um mercado que sabe diferenciar o joio do trigo, né? Essa é a grande ideia, né? Pessoal, grande abraço para você. A gente se vê aí futuramente em outras coisas e vou bater mais um papinho aqui para aprender mais algumas coisas aqui com o André. Valeu, super abraço, Pereira. Sucesso sempre. Muito obrigado, Valeu. Pereira. Obrigado para vocês.